Olá, queridos! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da DISM. Nem mais essa terça-feira à noite. Olha, já estamos aqui com um assunto interessantíssimo. Estou aqui mais uma vez com o nosso pastor sênior da DISM, nosso pastor Elismar Trottmann. Seja muito bem-vindo, pastor. Senhor Bruno. Pai do Senhor, mais uma vez. Graça e paz a Graça todos. e paz. Querendo aproveitar aqui, gente, para dizer para vocês que os nossos podcasts têm sido um diferencial aqui dentro dessa nação. Nós temos recebido já testemunho, pessoas que têm sido abençoadas através dos episódios. Então você que ainda não viu os episódios, volta lá atrás, que ainda dá tempo de ver os outros episódios passados. Estamos abordando temas interessantíssimos que podem ser bênção para a sua vida. E em cada convidado temos algo novo, temos uma essência nova. Então cada programa tem sido maravilhoso. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não se esqueça. E também deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você ama, para as pessoas que você considera que vai ser uma bênção esses episódios, tá bom? E seja você um participante. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, temos aqui o nosso Instagram da DISM, você pode procurar a DISM no Instagram que você vai encontrar. E temos também o meu Instagram, Bruno Martins OF, temos o Instagram do pastor Elismar Vanessa, tá bom? Então seja você um participante, segue a gente lá, que a gente tem lançado muitos conteúdos, e toda terça-feira, gente, às 20 horas, estamos aqui, ó, com você, ligadinhos, tá bom? Quero colocar aqui para vocês também que os nossos cultos nos fins de semana são gravados ao vivo aqui por esse canal no YouTube, tá bom? Vou estar colocando o endereço aqui embaixo para você. Se você quer participar dos nossos cultos, todos os sábados, em Lucerna e Emmenbrook, às 18 horas, temos o nosso culto ao vivo aqui no YouTube e também temos o culto presencial. Se por acaso você mora em Lucerna e região, acha que é próximo para você, venha nos visitar, compareça, estaremos lá para te receber, para te dar um abraço, eu, pastor Elismar, pastor Ângelo, missionária Vanessa e todos os irmãos e toda a equipe. Estaremos lá para fazer uma oração com você, abençoar a sua vida. E se você por acaso, acha que Lucerna talvez é um pouquinho longe, mas também temos uma igreja em Zurique, todos os domingos às 16 horas estaremos começando o nosso culto lá.
Então, seja você um participante, venha presenciar o que Deus está fazendo. Olha, através do ministério da DISM, Deus tem operado maravilhas, milagres, cura, restauração. Os irmãos têm contado testemunho, tá uma coisa linda. E a cada culto que passa tem sido ainda um mais belo do que o outro, né, pastor? Tem sido um mais forte do que o outro. Então, se você quer ser abençoado, venha cultuar com a gente. Deus tem uma palavra para a sua vida naquele lugar, tá bom? Eu tenho certeza que em breve você vai contar o seu testemunho. E hoje, pastor, temos um tema muito interessante que vai ser abordado aqui, que é superando desafios. Uau! Você tem desafios? Você sabe como identificar quando você está no meio de um desafio? Às vezes, os desafios, quando ele vem para a nossa vida, quando eles aparecem, muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. Muitas pessoas acabam esmorecendo no meio do desafio, porque não sabe a estratégia, porque não sabe o caminho. E hoje nós vamos abordar esse tema, e eu tenho certeza que se você ficar aqui ligadinho com a gente, pode ser um diferencial para a sua vida, tá bom? Então, pastor, vamos dar aqui aberto o nosso início aqui da nossa conversa, com esse tema interessantíssimo. Tenho certeza que o senhor tem muita coisa para falar, né, pastor? Pastor, agora sim, eu acredito que quando se fala de superando desafios, acho que muita gente já pensa logo nessa pergunta que eu fazia de cara. O que é preciso para superar desafios? Qual o caminho que essa pessoa precisa encontrar para vou vencer isso daqui, eu preciso vencer? Às vezes as pessoas não sabem quais armas usar, que estratégia usar. O que o senhor acha que é preciso para poder vencer esses desafios e seguir uma caminhada limpa com Cristo aí? Interessante, muito interessante. Obrigado, Bruno, por estar aqui mais uma vez. Amém. Aqui, né, nessa plataforma aqui, e dizer a todos vocês que todos vocês são bem-vindos, reforçando já a introdução do Bruno. Obrigado por você estar aqui apresentando esse trabalho e dizer que realmente o ser humano nasceu para guerrear, né? Para guerrear, é verdade. Não tem como. O ser humano já chegou nesse universo chamado planeta Terra, ele tem que saber que ele é um guerreiro. E o sistema não vai dar mole, não. Não vai dar mole, não, como diz, né? Então ele tem que lutar, mas para isso precisa ter a base, né, Bruno? Uhum. A base, ela é fundamental para que você possa estar superando aquilo que está tirando a sua paz, tirando, né, você do foco que você tem. Porque todos nós, primeiramente nessa vida, nós temos um objetivo na nossa vida de chegarmos a um destino, a algum sonho, a um desejo, né? Sim. E tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é gratificante, não vai ser fácil você obter na sua mão. Então, né, as coisas erradas, as coisas totalmente fora de conexão de uma vida sadia de uma pessoa, elas são fáceis, estão todas aí de graça. Mas as coisas que você precisa, que elas vai fazer como um pedestal de você chegar mais adiante, elas são muito mais adversas. Então, para isso, tem que ter a base. Nós temos toda a certeza que, como nós entendemos que somos cristãos, a nossa maneira de agir é totalmente diferente como os ímpios, como aqueles que não têm a crença no Deus que nós servimos, né? Porque todos nós sabemos que o ser humano é falho, o ser humano ele tem suas limitações, mas o ser humano ele só pode se tornar mais forte, mais sábio, quando ele busca força de Deus e sabedoria daquele que pode te ensinar como lidar com as situações da vida. Interessante, pastor, isso é verdade, porque quando a pessoa não sabe o que usar, quais ferramentas ou como fazer, a pessoa fica perdida, né? Sim. E o desafio, se você não estiver pronto para aquilo, estiver preparado, vem mesmo para te derrubar. O senhor lembra já de algum desafio que o senhor passou que falou, esse foi mesmo assim, esse eu tive que aprender mesmo, senão eu tava perdido. O senhor lembra de algum desafio que o senhor passou, seja ministerialmente, ou em alguma área da vida? Porque em todas as áreas a gente tem muitos desafios, né? Em todas as áreas. Seja financeira, ou emocional, ou ministerial, ou espiritual, sempre temos alguma coisa que a gente tem que superar. O senhor lembra de algum que o senhor fala, esse aqui pra mim, olha, foi difícil, mas superei. Bruno, você faz uma pergunta interessante, porque... Ministerialmente, eu sei que você já teve um monte. Ministerialmente é uma coletânea, né? Coletânea, porque todo dia a gente tem uma nova tarefa, né, a fazer. Todos os dias a gente tem um desafio, mas são, tipo assim... Eu já estou na minha casa dos meus 40 anos, a mais um pouquinho. Então, você imagina, eu que sempre fui de dentro da igreja, então você imagina, né, que praticamente os meus
30 anos ou 28 anos, assim, um exemplo assim, foi mesmo na frente do embate. Na frente do embate. Na frente mesmo ali, lutando, gladiando mesmo, né? E assim, eu falo pra você assim que tem muitas mesmo, assim, que falam assim, agora. Eu lembro até daquele que o senhor contou de Portugal, lá, do rapaz do carro lá. Sim. Aquele ali foi. Não, sim, ali já, assim, isso foi interessante também se dizer, porque tem a questão das guerras, tem as guerras criadas, tem que diversificar aqui. Tem guerras que acontecem na nossa vida, que ela tem duas pautas. Essas guerras podem ser parte permissiva de Deus, né? Deus querendo ali ver como estão as suas habilidades para você guerrear. Né? Interessante. E também tem as guerras que é aquelas que querem minar você, que elas são guerras malignas. Então, quando você tem o discernimento de entender que as guerras que você está enfrentando, elas é para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e Deus está mostrando que você é capaz, então você já está dizendo, essa guerra... E quando é uma guerra que é uma tentação, uma perseguição, é uma guerra que ela é espiritual, você nunca tem como dizer, eu sei resolver. Essa aí você tem que ter uma base. Só vence guerras e desafios quando você não entende o que está acontecendo, você tem que buscar a orientação de Deus para saber como lidar com essa situação nova, o que chegou na sua vida. Então não tem como você entrar em uma guerra, como você entrar numa batalha com o seu fuzil num campo de guerra e você não sabe aonde vai atirar. Né? É lógico que você vai ser presa fácil. Mas quando você entra sabendo onde está o inimigo, né? Então você vai ter. Então eu já tive várias guerras que, se eu for contar, eu lembro bem, uma que foi mesmo que marcou assim, algo muito extraordinário na minha vida, foi... Vou contar da Europa aqui, se for contar do Brasil, meu Deus do céu. Tem muito. Tem nem como. Mas uma das que foi muito interessante foi uma, né? Foi em Portugal. Eu me lembro bem que quando eu fui convocado para estar atuando em Portugal, aconteceu uma coisa que quando eu chego para auxiliar um ministério lá em Portugal, foi designado que eu fosse otorgado para estar sendo pastor em Estocolmo, na Suécia. Né? Então, nessa época, quando eu vim do Brasil, era só para fazer uma ponte aérea ali dentro, uns dias ali com a diretoria dessa igreja, né, na época, e eu então estava sendo designado para ir para Estocolmo, né, que é o país da Suécia, bem aqui ao lado de nós aqui. Então aquilo para mim, né, eu que tinha um plano que vim para estar em Portugal, né, a língua, né, já estava tudo tranquilo. Mas quando você chega e logo é notificado, olha, você está sendo direcionado para ir para um outro país que está fora da sua realidade, e o país se chama Estocolmo, na Suécia, né, que é a capital lá. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que é? Já tem lá um povo para você ir, você vai e você vai cuidar desse povo. Então, quando eu chego num lugar desconhecido, que era o Brasil, Portugal, não conhecia os obreiros, não conhecia ninguém, só conhecia o pastor que estava na presidência, e ele dizia, Elismar, ele falava pra mim assim, Elismar, eu estou indo para Miami, né, nos Estados Unidos, e de lá eu vou pegar um voo para a Suécia, e você também, daqui a 2 semanas, você vai estar pegando este voo, e eu vou te dar a posse lá, né, na nossa nova congregação, que vai ser lá, né, na Suécia. Imagina, eu era missionário. Nossa. Né, já falei assim, meu Deus, eu nem era casado. Falei, meu Deus do céu, eu ia dirigir uma congregação lá na Suécia, como vai ser isso? Não conheço ninguém, parece loucura, né? Mas eu sempre fui um homem de fé, né? De tentar, assim, que... Né, as minhas histórias, se for contar, dá um livro, né? Que eu sempre fui mesmo pelo lado da fé mesmo. Pelo lado da fé, interessante. E nesse percurso, Bruno, aconteceu uma coisa inusitável. Porque os pastores que estavam junto com esse pastor eram 12, que era a sua base, né? Do ministério. E eu todo empolgado, falei, então, tô indo para a Suécia. Ainda até falei assim, olha Deus cumprindo mais uma terra para mim conhecer, né, e tentar viver. Né? E naquele momento aconteceu uma coisa muito terrível, porque o pastor foi para Miami e eu fiquei. Eu era
para aqueles pastores, eu não sabia. Eu pensei que eu seria mais um para somar, né? Mas ao mesmo tempo, quando o pastor sai de cena, eu me torno ali, como diz assim, quem é ele? O que o pastor tem com ele? Por que ele vai para a Suécia, nós que estamos aqui há muito tempo e não vamos? Por que ele está aqui? Qual é o plano do pastor? Como é que ele traz uma pessoa sem assim falar com a gente tudo? Né? E foi embora e deixou ele aqui. E ele vai para a Suécia? Eu que estou com ele aqui há vários anos, eu que deveria ir para a Suécia, ele tem que ficar aqui. Aí já viu que deu um problema, né? Tem um problema. E aí se fosse só de um, que era o pastor local que estava, tudo bem, não, mas ele tinha um alto comando de manipular todos que estavam com ele, né? E aí eu, sem saber de nada, estava assim, mas diz que quando começa um burburinho, né? Diz que não tem como, como dizer assim, quando começa fogo é difícil esconder, porque é verdade. ou vê fogo ou vê fumaça, né? Não tem como, né? Meu avô dizia, né? Aonde tem fumaça, tem fogo. Eu vi a fumaça, falei, tem um negócio aqui, tá pegando fogo, tá incendiando aí dentro, né? Aí esse pastor tá pra lá, tudo bem, Elismar, tudo bem e tal. De repente chegou o vice-pastor da igreja e falou assim, olha, nós não estamos satisfeitos com essa atitude do pastor, não, que você está indo para a Suécia, que nós estamos aqui dando murro na faca aqui. Como assim você ir para a Suécia? Ele tem algum plano com você? Ele tinha falado já isso para você? Eu falei, não, irmão, eu estou aqui para servir, tanto lá ou aqui, para mim é igual, mas eu estou a serviço do reino e tem uma liderança, essa liderança que vai me dizer para onde eu vou, ou que eu vou ficar aqui. Agora, se ele e vocês têm outro tipo de conversa, o que eu posso fazer? Eu não conheço nem vocês. Né? Aí ele disse, olha, diante dessa situação que o pastor foi, assim, uma coisa assim, nós não vamos permitir que você vá para a Suécia. Falei, mas como? Né? É até extensa aqui, se me permite eu falar. Claro. E naquele exato momento, eu falei, mas como assim, se eu já estou otorgado? Já vocês oraram por mim? E tudo assim, o pastor já comprou as passagens e eu estou indo. Eles disseram, não, depende de nós, né, que nós não vai permitir isso aí. Eu falei, pastor, liguei pro pastor lá em Miami, falei, pastor, é o seguinte, o pessoal aqui disse que não aprova eu ir não, e disse que não vai permitir, e que se for de ir, vai esse, e não eu. Como é que é? Eu fico ou vou? E ele então falou, olha, Elismar, você está otorgado para a Suécia, e eu disse que eu vou te dar posse lá, só se acontecer o contrário, mas vamos orar. Alguma coisa tá por trás aí. Falei, então tá bom, vamos orar. E aí, eu orando, aí Deus pega e fala comigo, né? Deus traz uma pessoa do nada, assim, filho, eis que falo contigo que você não vai para aquela nação. Porque o plano que eu tenho contigo é aqui, que era em Portugal. E para tu saber que eu sou contigo, o que eu planejei para ti, todos esses que estão aí na frente do trabalho vão sair e você será o pastor principal desta igreja aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Desafio, né? Olha, ao fritar dos ovos todos, o que aconteceu, Bruno? Foi um desafio muito grande, porque realmente eles se rebelaram, né? O pastor veio de Miami por causa dessa rebelião, destituiu todos eles e eu passei a ser o pastor da igreja total do ministério, que era na época Ministério Águia, nunca esqueci, que estava lá nessa cidade. E aí foi aonde eu falei, que desafio. E aí só para você ver uma coisa, que foi muito difícil para mim, porque eu não conhecia ninguém, só tinha 15 dias que eu tinha chegado. Então eles conseguiram tirar todo mundo da igreja. A igreja ela tinha, eu lembro até hoje, sou bem matemático nisso, ela tinha 27 metros de comprimento, e tinha 8 de largura. E tinha, assim, mais de 150, 200 pessoas que era sempre cheio. Então, aí o pastor veio, destituiu todos no meio do culto e me empossou como pastor local, né, ainda sendo missionário, na época, dando autonomia que eu seria o pastor a partir de agora. E o pastor já pegou e foi embora. Deu posse e foi para os Estados Unidos. Quando eu cheguei no culto para saber como é que é, só pegou a chave, não tinha ninguém. Nossa. Eu lá, cadê o povo esperando, montando tudo? Ninguém! Conseguiu ninguém. Bruno, mas eu sofri tanto. Foi desafio. Falei, não é possível. Mas Deus é tão bom. Eu digo para você, pastor, a você, amigo, obreiro, missionário que está aqui. Quando Deus está com a gente, não adianta. Bruno, para a glória de Deus, demorou. Eu caí para aquilo que eu sempre aconselho. Vai para oração. Fui para oração. E o pastor... E aí eles vão animar, vai, tô.
Nem que tenha um. Aí apareceu 1, 2, 3, 4, foi aparecendo, mas ninguém queria vir. Isso foi o quê? Mais ou menos 2 meses. Eu lá com essa igreja aberta. Não tinha dinheiro para pagar a renda, passou tudo para mim, foi embora, não tinha como pagar a renda. Não tinha povo, não tinha ninguém. E eu lá, orando. Aí um dia eu vi, orando lá dentro, eu vi a mão de Deus, Bruno. Aquele braço forte. E dentro da igreja tinha uma pedra preta dentro dessa visão. E aquela mão bateu em cima da pedra e a pedra explodiu. Aí eu falei, Deus me deu vitória. Falei, se o Senhor me deu vitória, nem aqui eu fico. Eu saio daqui, porque a igreja era subterrânea. Eu falei, ainda eu lembro até hoje, eu não sou crente tatu para ficar debaixo de terra. Eu sou um crente lambda, para iluminar em cima. E eu saio daqui e vou para um lugar melhor. E Deus me deu a visão, e Deus nos deu a graça, fechando aqui esse pedaço que você falou, que eu saí de lá, o povo voltou, eu abri a maior catedral que houve dentro daquela cidade. De 27 por 7, a catedral tinha 676 metros quadrados, se tornou uma das maiores igrejas que tinha em Portugal. Uau, que interessante. Então você vê, né, gente? E pelo que eu entendi aqui, uma das principais armas que o pastor Elismar usou para vencer esse desafio foi a oração. A oração. Então já fica aí para você que está na sua casa, tá em desafio, tá com essa provação aí na sua vida, no meio da tempestade, a oração. E mais uma, oração pode dizer oração, silêncio, perseverança e foco. Silêncio, perseverança e foco. Pegou aí? Anota aí já no seu bloco de notas para você não esquecer, tá bom? Gente, quero aproveitar essa oportunidade aqui também para convidar você que chegou agora e quem não acompanhou o vídeo desde o começo. Estamos aqui hoje com o nosso pastor sênior da DSM, Elismar Trotman, em mais um episódio do nosso podcast, tá bom? E o tema do nosso episódio de hoje é Superando Desafios. Você está passando por desafios? Você está passando por coisas na sua vida que você não sabe identificar como vencer? Fica ligado aqui com a gente, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Quero convidar você também a se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Temos muito conteúdo aqui, inclusive os episódios passados do podcast, os episódios anteriores. Se você ainda não assistiu, você tem a oportunidade de assistir. Volta lá depois, maratona os vídeos lá. Nosso podcast está em alta, está em ascensão, tá todo mundo assistindo, tá repercutindo muito. A gente está muito feliz com essa repercussão que está dando no podcast, tá bom? Quero convidar você também a compartilhar esse vídeo para alguém, para um parente, alguém da sua família que você acha que precisa, seja canal de bênção para a vida de alguém através desse podcast. E quero lembrar você também que os nossos cultos no fim de semana são transmitidos ao vivo aqui também por esse canal no YouTube, tá bom? Então, se de repente você não consegue ir na igreja no fim de semana, acompanhe a gente por aqui, tá bom? Através do YouTube. Temos culto todos os sábados em Lucerna, em Emmenbrook. Os endereços vão estar passando aqui embaixo e você pode acompanhar lá, coloca aí no seu GPS, compareça lá. Se você não consegue estar presencialmente, você pode acompanhar o nosso culto de sábado aqui pelo YouTube. Caso você consiga, Lucerna e região, estaremos lá todo sábado às 18 horas e domingo às 16 horas estaremos em Zurique, em Rumeland. Então, se você mora em Zurique, em região, quer cultuar, quer conhecer a nossa igreja, venha cultuar com a gente, o endereço vai estar passando aqui embaixo também. Vem que nós estaremos lá, o pastor Elismar vai estar lá para te receber, para te dar um abraço, eu e toda a equipe da igreja da DISM. Venha cultuar com a gente, a nossa igreja tem sido alvo de milagres de Deus. Os milagres estão acontecendo naquele lugar, cura, restauração, as pessoas estão contando testemunho. Então você que chegou agora e ainda não conhece o nosso trabalho, seja você um convidado e venha cultuar com a gente. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. É isso. Aleluia. Aí. Pastor, continuando aqui o nosso tema de superando desafios. Uma das coisas que eu vejo que a gente pode aprender para superar desafios é com a própria Bíblia Sagrada. Sim. Temos muitas pessoas ali, acho que praticamente todos, né? Todos, né? Temos ali o exemplo de Elias, de Moisés, de Davi, de Josué, né? O senhor mexeu comigo. Desses agora. Daí o senhor tem algum desses aí que... Josué? Oh, que maravilha. O maior espelho, né? O maior espelho, né? No sentido assim, dá para tirar muitas lições de Josué? Lógico, porque tem além da história linda de Moisés, né? Que jamais podemos colocar, ele é o ícone, né? Ele é o número 1, né? Mas o que eu acho interessante de Josué é como ele aprendeu bem de Moisés.
né? Interessante. Sempre, por isso eu sempre falo que é bom você ter a base certa de onde eu sempre falo para os obreiros, pastor, até vocês sabem, eu falo, sempre a gente deve saber assim, quem é você, quem é a sua base, de onde você veio, o que você está fazendo, com quem você aprendeu, quem te ordenou, quem foi. Porque imagina só, você está diante de um campo de batalha e você então foi colocado para conduzir um povo, né? Mas o que foi colocado sobre a sua cabeça, essa ação, a transferência de autoridade, né? Quem foi? Será que essa autoridade estava sadia? Será que essa autoridade realmente tinha exemplo? Será que essa autoridade realmente estava apto para que pudesse dar a você esse tamanho comando para você conduzir um povo? Ou você se criou de um dia para o outro, né? E Josué é clássico em mostrar isso, que ele estava sempre com o povo, mas estava na tenda a serviço de Moisés. Quando ele estava a serviço, ele estava buscando todos os objetivos que Moisés necessitava. E quando Moisés ele estava sem ir fazer o trabalho, né, que ele era um grande sumo sacerdote, quando ele não estava na ativa, no campo da batalha, ele estava na tenda escrevendo, aprendendo alguma coisa. Oh, que interessante. Buscando conhecimento, entender. Conhecimento. Né? Porque a guerra que você tem para você, desafio, se você entra para dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, de um ministério, quando você entra para dentro, você como obreiro, aquela guerra é sua também. Então você primeiro tem que saber que a visão está com a liderança maior. E você tem que se adequar àquela visão para você então fazer a diferença. Porque Moisés foi muito poderoso no sentido assim, mas Josué complementou demais. É verdade, pastor. Isso é muito interessante. Você falou uma coisa interessante agora, que a visão estava com o líder maior. Me fez lembrar aqui de Daniel no capítulo 3, que quando eu leio aquela palavra, é uma das passagens que eu mais gosto, assim, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando eu leio do versículo 1 de Daniel do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3, ele convida só os líderes. Só os líderes. Ele convida os sátrapas, os prefeitos, os governadores. Só isso. E aí no versículo 4, aí tá escrito assim, ordena-se vós, ó povos. Ou seja, o povo entra somente no versículo 4. Só. Por quê? Porque ele começa com a liderança. Sempre. Porque Satanás sabe que a liderança é que move o povo. É que move. Então o alvo sempre vai ser a liderança. Sempre vai ser a liderança. E o senhor falou isso daí, é uma coisa muito Porque, muito assim, tremenda. para cada ministério, para cada desafio, essa pessoa que está de frente, a visão está com ele. Não é verdade? Quando a visão está com ele pode ouvir todos, mas a decisão é dele, né? Então ele vai ver qual é a ferramenta. Aí por isso que tem, né? O pastor tem aquela escolha, dizer assim, eu preciso desse obreiro, eu preciso daquela irmã, eu preciso daquela irmã da oração, eu preciso daquela profetisa, eu preciso desse. Ele vai, porque ele sabe o que é útil por aquilo que Deus revelou, porque sábio é o líder, o pastor, ou que seja um líder, que ele tem a visão, mas ele nunca conta tudo. Ele nunca pode contar tudo que Deus deu para ele, porque é uma coisa que está na direção dele, a qual ele vai ver quais são as ferramentas que ele precisa para chegar ao negócio. Porque, às vezes, você pode revelar muita coisa e depois você pode ter fracasso muito mais prejuízo do que você pensa. Então, você só pode dar aquilo que você sente em Deus de passar para aqueles que estão subordinados a você. É verdade, nem a mais nem a menos, porque senão depois pode se tornar um grande problema, né? Com Isso certeza. pode gerar um problema. Agora, pastor, estou no meio de um... Acho que essa é uma pergunta que muita gente também deve ter dúvida. Estou no meio de um problema. Como o senhor acha que eu consigo identificar quando é um desafio e quando é uma aprovação? Porque eu posso entender que desafio pode ser algo que Deus esteja me colocando para mim poder passar por aqui. Por exemplo, temos a situação de Jó, né? A gente viu que foi algo de Deus, daquilo que ele passou. E Jó poderia ter confundido aquilo com coisa satânica e nada de Deus, né? E, na verdade, era Deus fazendo uma aprovação com ele. O que o senhor acha que elementos a gente pode usar para começar a identificar quando é um desafio de Deus e quando é uma aprovação do diabo, querendo me derrubar? Ah, muito bem, Bruno, porque essa daí é uma das coisas muito interessantes. Você pontuou muito bem. Quando é desafio de Deus, aí vem aquela situação que fala: o que é de Deus, você sente paz. Você sente que você está bem, você conhece você espiritualmente, você sabe que você está tentando fazer, né, aquilo corretamente, você não tem nenhum peso de consciência a respeito de fazer aquilo com Deus sem que você pode estar em falha. Isso aí já vai descobrir, não. Primeiro que você faz, essa pergunta que você fez, a primeira coisa que você tem que fazer, autoavaliação. Como estou eu com Deus? Boa.
como eu estou com Deus, como que está aí? Aí seu termômetro vai demonstrar se você está bem, se você está centrado, se a sua vida está bem, se você está bem no altar, se você... Aí sim, você sabe identificar que você realmente diz assim, não, eu estou bem. Deus está querendo me promover para algo maior, então eu estou bem. Então, se você está bem espiritualmente, descansa o coração, porque a bênção é aquela que enriquece, não acrescenta dor. Você pode passar pelo vale, mas você tem paz no coração. É a palavra essa. Quando você está em um grande desafio, você sente pode paz. ser o que for, mas você sente paz e segurança. Esses são os desafios de Deus. Esses são os desafios. Agora, quando você está tendo um desafio, ou que seja uma provação, uma perseguição, você tem que fazer autoavaliação. Porque aí você vai saber assim, ou uma coisa, nem tudo é diabo, né? Às vezes é a própria pessoa, porque tem lutas que você se dá a ela porque você trouxe ela para as mãos para você mesmo. Você entrou onde não deveria entrar. Você que procurou aquilo. Então, é uma coisa que você tem consciência de que você que procurou esse problema. Então, Satanás aproveita uma oportunidade e ele então vai fazer que aquilo se transforma numa tempestade. E aí, como que você vai lidar, sendo que você mesmo sabe que você está dentro dessa situação? Então, aí você vai distinguir. O que é de Deus, você está em paz. Quando não é de Deus, é falha sua. E quando é demônio, você está totalmente sendo atacado, bombardeado, e porque alguma coisa está na mão do diabo. E é interessante isso porque a pessoa também tem que ter discernimento quando ela mesma tá entrando numa aprovação. Por exemplo, eu lembro de Sansão. Sansão estava no caminho certo, estava tudo dando certo, né? E aí depois, nas situações, conforme ele foi se envolvendo e tudo, já dá para ver que no meio da caminhada dele, ele mesmo já foi meio que, né, até chegar a um ponto que ele não chegou mais a avaliar que distância ele estava de Deus. Né? Ele conta os segredos dele de Deus para Dalila, e acontece tudo aquilo que aconteceu. Aí, né, igual eu falei, ele foi e contou o segredo, tá vendo? Por isso que eu falei, ó, não conte os teus sonhos secretos para ninguém. É verdade. Não conte os seus sonhos todos para ninguém. Secretos para ninguém. Porque sonho é uma coisa muito interessante. Há sonhos, diga comigo, há sonhos. Há sonhos. Que Deus deu só para mim. Que Deus deu só para mim. Há sonhos. Há sonhos. Que Deus mandou contar para os outros. Deus mandou contar para os outros. Então você tem que saber se é para contar ou não. Entendeu? Teve aquele de José, aquele lá. Ele contou, acho que era para ter contado. José sofreu demais. Que era para ter contado mesmo aquele sonho. Tipo assim, né? Ele era, vamos colocar, José era um jovem, né? Ainda era muito imaturo, não tinha experiência, né? Então tem que aprender. Mas eu acho interessante que ali ele contou, mas Deus só fazia que ele se tornasse aquele moço guerreiro na frente se ele passasse por um tipo de provação. Então Deus diz, eu vou pegar você, vou endurecer você, vou treinar você, porque naquilo que você ainda não tem entendimento, então eu vou passar você na prova, fazendo você por aquilo que você fala, mas... É verdade, e ele teve muito desafio, né? Só que Deus colocou ele na prova sabendo que ele tinha o quê? Um coração voltado totalmente para Deus, ele era puro. José é a tipologia de Cristo. É verdade. Por isso que, como a gente já sabe, a gente leu de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, né? Coração, ele procede todas as coisas. Isso é muito interessante. Depois que seu coração está aberto... É interessante, gente, que vocês podem analisar que provação é quase meio que parte... desafios é quase meio que parte do nosso cotidiano. É interessante lembrar que Jesus não falou que a gente ia estar livre de desafios, muito pelo contrário. Ele disse, não tereis aflições. Né? Tem o quê? Bom ânimo, porque eu venci. Então, se você está passando por desafios, não fique pensando que Deus não está com você, porque Deus tem uma palavra para isso também. Ele fala, vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ou seja, por meio da sua situação, do seu momento, Deus tem alívio, Deus tem bálsamo para a sua alma, né? Deus tem um bálsamo para esse momento. Não há tempestade que não passe, né? Nem tudo é para toda a vida, né? A promessa ainda é a mesma. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E os desafios tem que lembrar sempre, que os desafios é o que te fazem vencer. José, se ele não tivesse passado por tudo isso aí, ele não teria sido quem ele foi. Isso, e outra coisa, você é... Lembra bem, telespectador, você é o que você pensa. Se você falar, eu não vou conseguir, você já sentenciou que não vai conseguir mesmo, não. É verdade. Mas se você falar assim, eu sei que essa luta é dura, é difícil, mas o Senhor vai me ajudar a eu vencer, e eu vou vencer. Uma palavra de alta, né, resolução, de dizer de autoridade, eu vou vencer. Então você está dando checkmate mentalmente, fisicamente, que você vai dizer, eu vou vencer. O poder da palavra. Custe o que custar, mas eu vou vencer. Porque essa guerra, ela veio para me fazer
mais forte, né? Mais habilidoso e para eu crescer. Porque todas as coisas que Deus vai dar para você vai ter que ter o preço. Isso é verdade, pastor. Vai ter que passar a aprovação. Não tem como. Tem que passar a aprovação, né? Não tem como. E para você ser quem Deus quer que você se torne, você tem que vencer, tem que passar por essas coisas. E Bruno, você que está já na carreira aí, já no seu presbitério, então quer dizer assim, você pode ver as histórias, todo mundo vê as histórias dos pastores, né? Todo mundo fala, nossa, que esse pastor é benção e tal, assim. Mas todo mundo fala da evidência, presença que ele está agora, no momento. Mas ninguém para saber qual foi os abrolhos, qual foi os desertos, qual foi o sofrimento, qual foi as percas, qual foi os lutos, os lamentos, as dores, as traições, as calúnias, as mentiras que eles passaram e superaram. Então, todo ministério, todo desafio de um obreiro está a base dele sobre o processo que ele conseguiu manter na base, que era os princípios, a verdadeira adoração, a aliança sem ser quebrada, o amor às pessoas, amor às vidas e o quê? A luta por perseverar na unção que Deus colocou sobre ele. Uau. Não tem como. Interessante. Nenhum. Pastor. É como você vê um desafio, sempre falo, uma construção de uma casa. Não tem como. O que começa errado, com certeza, se Deus não tiver misericórdia, vai dar o quê? Errado. Então é mais fácil a pessoa reconhecer e resolver e tirar aquele tijolo errado, né? E mesmo que perca algumas coisas, e refazer, reconhecer que está errado, o cimento não é o certo, e arrumar. Porque o mais terrível é você construir um castelo que já tem um sintoma dizendo assim, tá errado, vai cair. Então muitos ministérios hoje crescem, de um dia para o outro, né? Assim, a gente até uns assustam, nossa, cresceu de um dia para o outro, mas o meu pastor dizia assim, nem tudo que está no momento é o que vai ser no futuro, né? Então, para isso comprovar que é verdade, vai ter o quê? Os ventos, os desafios, as tempestades para saber se aquilo é realidade ou só é um ar dentro do balão. Interessante, pastor. E a pessoa aí, temos até aquela palavra, né? Edifica a casa na rocha. Na rocha. Porque quando o vento vir, né? Quando as tempestades... Isso se fala na rocha, ministério, família, relacionamento, tudo na base. Do que é certo, né? Então, tudo isso a gente podemos entender. Uma coisa muito interessante, Bruno, que é muito gigantesca essa abordagem, né? De falar vencer o desafio. Todo mundo é capaz de vencer. Todo mundo é capaz de vencer. Não existe nenhum por inocente de que, não consigo, não. Todos são capazes, porque Deus diz, todos são capazes. Agora, independente, porque tem pessoas que têm problema físico, tem pessoas que têm problemas de saúde da vida, que conseguem fazer coisas maiores que pessoas sadias. É verdade. Tem pessoas que têm vários tipos de limitações que fazem coisas muito mais além, né? Eu nunca estudei, assim, pouca coisa de química, mas o do maior químico que tinha no mundo aqui, assim, que teve aqui nesses tempos nossos agora, dessa geração, eu esqueci o nome dele, o químico, ele era todo atrofiado, mas ninguém era como ele, o cara era um fenômeno. Só mexia a boca, um lápis na boca e era químico que todo mundo tinha que ir. Stephen Hawking, você tá falando? Isso, esse mesmo, entendeu? Um dos químicos mais, né? Ele era físico, quer dizer, aliás, físico, né? Então ele era assim, essa pessoa que realmente ele tinha o que nós, com tantas habilidades e recursos, nunca conseguiu ter. Né? Então todos são capazes, seja a pessoa que vem de traumas, de rejeição, órfão, viúvo, em todos os aspectos. Qualquer pessoa nessa vida é capaz de superar tudo aquilo que está tirando a sua paz. Interessante, eu acredito. Quando ele está em Deus, hein? Sim, quando está em Deus. E assim, se ímpios conseguem, imagina nós que tem Deus. Sim. Então, o senhor acha que para a pessoa se desbloquear, para a pessoa começar a tomar essa posição de vencedor, de valente, a primeira coisa está em Deus, né? Ser seguro. Ser seguro, né? Ser corajoso. Porque às vezes as pessoas estão no meio de provação, enfrentando desafios, e a pessoa não sabe como lidar com isso. Ou que armas usar, ou o que fazer, né? Aí é a hora de buscar a orientação de Deus. A orientação certa. Essa é uma das estratégias, orientação. Ir na pessoa certa, ir no lugar certo. Não é essas coisas que vê aí,
tanta profecia, tanta coisa, aquelas coisas. Não, vai lá falar, Deus, o Senhor confirma isso, o Senhor responde os seus filhos. Inclusive é importantíssimo andar com pessoas certas, né? As pessoas determinam. Temos um ditado que a gente fala, medida quem tu andas, direi quem tu és, né? Com certeza. É importante. Minha mãe falava muito isso. Eu lembro que eu tenho um amigo que hoje já descansa no Senhor, e eu lembro que em São Paulo, uma vez ele estava nessas casas de fliperama, de jogo, e ele passou no Datena, na Record, porque a polícia baixou lá, enquadrou todo mundo, colocou todo mundo na parede, mas porque ele estava lá no meio daquela galera, ele foi um dos que passou na televisão, ele foi revistado, foi para a delegacia. Ou seja, tava ali com os amigos e aconteceu isso com ele, uma coisa que ele não tinha nada a ver. Então, mas o ambiente faz a pessoa. Eu ia falar isso agora. Minha mãe já dizia muito para mim, o ambiente faz a pessoa. O senhor também fala muito isso. O ambiente mostra qual é o desejo do seu coração. E o ambiente também pode colocar, sim, desafios. Com certeza. No meio de... Um ambiente minado vai dar explosão qualquer hora. É verdade. Se esse amigo meu não tivesse naquele ambiente, não tinha acontecido isso. Uma das coisas boas é que, diz assim, quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que nós passamos a ser guiados pelo Espírito. Aí eu faço a pergunta para você que está assim, quem é que conduz a sua vida? Quem é que dirige os seus passos? Quem é que te dá a orientação certa? É você? É o que você acha? Ou você não precisa de alta ajuda, de auxílio espiritual? Então, se você é que domina a sua vida e você que tem todas as diretrizes e não precisa do auxílio do Senhor, toca a vida. Mas feliz é aquele que busca no Senhor, né, as suas orientações. Né? Voltando para o moço chamado Josué, que é o que eu quero falar aqui um pouquinho, que é sobre vencendo os desafios, Josué só pôde entrar dentro da terra chamada Canaã depois de fatos que mudaram totalmente a história desse moço. Primeiro, ele jamais pensava que a promessa estava com Moisés, que ele ia chegar na Terra Prometida. No meio do percurso, Moisés morre. Imagina, aquele que você inspirava, ele morre. E depois, voltando um pouquinho, antes que Moisés morre, primeiro Moisés fez um teste. Vai lá e vê, ele era os 12 espias, ele foi lá ver a terra. Qual é o relatório que ele vem de lá? Olha, Moisés, a terra é boa, tem gigante, mas a terra é nossa. Qualidade. O cara tinha desejo, vontade de tomar posse. Os outros, que eram os 10 lá, que só ficou ele e Caleb, falou para os outros, tudo disse, não dá para nós não, a terra não é nossa. Abriu mão já, viu o gigante, já correu. Não, a terra é nossa. Então, bem ali, Deus mostrou que ele era o quê? Corajoso. Ele disse, você tem características de Moisés, Moisés era corajoso. Então, quando chegou o momento que aconteceu esse fato dramático, que morreu Moisés, Deus disse, eu já tenho um novo corajoso. Porque para vencer os desafios, você tem que ser corajoso. Já anota isso daí. Seja corajoso para ser um vencedor de desafios. Corajoso. Interessante. A gente falou aqui de muita coisa, até quero pedir pro pastor aqui, sei que a gente já falou muito, mas deixar um conselho aqui pro pessoal que agora, nesse momento aí, né, deve estar passando por esse momento difícil, de desafios, porque eu sei que os desafios são normais. Se não é na vida financeira, é na sentimental. Se não é na sentimental, é na espiritual. Financeira, em todas as áreas. Todas as áreas, família, todos os lados, família. Sempre é pai com filho. Muito, né? Fala de amor demais, né? Falamos de amor. E eu acho que também é uma das bases boas, Bruno, porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. Ninguém consegue sozinho. Você pode ser o homem que faz cair fogo do céu, pode profetizar, mas ninguém faz nada sozinho. Você precisa de pessoas. Você precisa de ter bons amigos, de ter ambiente saudável, você precisa de ter pessoas que gostam de você, ter pessoas que é mais forte que você, para você aperfeiçoar, né, treinar, porque Josué só foi um grande guerreiro porque ele aprendeu bem com alguém que era muito mais além do guerreiro. Inclusive Jesus, antes dele começar a fazer qualquer coisa, ele já convoca 12, né? Convidou 12, Jesus mostrou, olha, sozinho não dá não, hein? Vamos lá, os 12. Mas convoca 12. Então, assim, Josué, ele consegue fazer essa dimensão porque Moisés foi até um percurso e a promessa se cumpriu de outra forma na vida dele. Lógico que Moisés conseguiu, né, um êxito muito grande, mas Josué é que deu o estandarte que o povo chegou na terra. Você imagina, né? Depois de tudo que aconteceu, Josué foi o único que
realmente a promessa caiu sobre ele e ele chegou na terra prometida. Ele enfrentou tudo. Ele foi audacioso, ele foi contundente mesmo, ele buscou a santidade, ele buscou a orientação a Deus, ele orou mesmo, ele buscou mesmo, e ele não dava nem um passo se Deus não falava com ele. Então, por isso que muitas pessoas que passam por vários tipos de adversidade, o problema está nas nossas precipitações. Quando nós precipitamos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês estão me ouvindo aqui, né? Que Deus conhece o coração da gente, né? Com certeza. Uma coisa que eu sempre priorizei na minha vida, sempre. Eu falava, sempre falo, até hoje na minha vida, assim. Eu tenho muita preocupação, muito medo de querer falhar com Deus. Muito medo. Porque eu sei que é uma coisa assim que machuca muito. E você vai sofrer. E Deus nunca quer que você sofra. A bondade de Deus é que você seja bem e feliz. Bem feliz. Porque quando nós falhamos ou que nós fazemos uma coisa, nós mesmo que vamos trazer o sofrimento para a gente. E é notório, é notável. Então Josué, ele teve essa convicção que ele estava diante de uma situação de um povo, mas ele teve uma coisa que foi ele tinha uma palavra liberada sobre ele. Ele estava focado no que Deus falou. Por isso, Bruno, que eu falo a você, ao pastor, a todos vocês, que você esteja seguro do que Deus liberou sobre a sua vida. Porque quando você tem a palavra liberada, a sua missão é isso, é chegar nesse objetivo da palavra, independente das percas, do sofrimento, das dores, das enfermidades, né, de tudo que acontece na jornada da vida, né, de tanta coisa, mas a palavra, se ela foi liberada, Deus é fiel para cumprir a promessa. É verdade, pastor. Deus cumpre a promessa mesmo. Se for preciso, você vê muitos, Moisés que é Moisés, a sua própria irmã, Miriam, né, tudo ali, Arão, todo esse povo lutaram contra ele, né? Os próprios de casa, né? A família Sambalat, Tobias, seu esposo, tudo. E Deus foi fazendo uma coisa: toda pessoa que persegue a quem Deus escolhe, Deus enterra no deserto. Deus enterra no deserto. Deus enterra no deserto. Interessante. Todo perseguidor morre no deserto. Todo perseguidor, é Deus que trata do perseguidor que persegue o ungido. É verdade. Então, assim, deserto, diga aí, deserto foi feito para sepultar murmuradores e perseguidores. Esse ambiente é a terra deles. É a terra deles. Não tem para onde. Então, ó, se você tá sendo perseguido aí, não tenha medo não, tá bom? Deus já tá aqui, ó, liberando uma palavra pro seu coração. Deserto é lugar. Cemitério de perseguidor, de acusador. Né? E todo guerreiro e vencedor, ele só mostra que é forte, não é estar no oculto. Ele mostra no lugar aonde ninguém quer estar. O melhor lugar para você saber quem é você é estar no deserto dizendo assim, essa terra aqui não me engole não. Nasci para andar por cima dela. Né? Então aqui morram os meus opressores, mas eu triunfarei diante desses desertos. Ah, que maravilha, glória a Deus. Gente, estamos aqui, vou pedir para o pastor deixar, o senhor querer frisar mais alguma coisa. Enquanto isso, quero fazer aqui só mais uma chamada. Estamos chegando aqui já na parte final do nosso podcast. Nós também vamos orar com você agora, tá bom? Mas eu quero aproveitar para você que talvez chegou aí no meio do vídeo, tá bom? Hoje estamos falando de superando desafios. Tá sendo um tema muito interessante. Se você chegou do meio para o final, assim que acabar esse episódio, você pode voltar lá e assistir ele na íntegra aí, tá bom? Quero convidar você também a assistir os episódios anteriores do nosso podcast. Já abordamos assuntos interessantes, convidados interessantíssimos, em cada convidado uma essência nova, algo novo para aprender, tá bom? Então seja você um participante do nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixa o seu like e compartilhe esse episódio com alguém que você ama, com alguém da sua família, com algum amigo. Tem esse gesto de amor e demonstre seu amor, abençoando a vida dessa pessoa, compartilhando esses episódios aqui. Quero convidar você também, através desse mesmo canal, assistir os nossos cultos ao vivo, tá bom, gente? Todos os sábados e domingo temos os nossos cultos ao vivo. E você, talvez que não é daqui da Suíça, que é do Brasil ou de outro país aqui vizinho, e que ainda não teve a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, você pode estar acompanhando aqui esse culto, tá bom? E sempre tá vindo, né, Bruno? Tá vindo pessoas de outros países, né? Tá aqui com a gente. Tem gente de fora. Eu quero convidar você para cultuar com a gente aos sábados em Lucerna. O endereço vai estar passando aqui embaixo para vocês, tá bom?
Todos os sábados, às 18 horas, temos culto em Lucerna, em Emmenbrook, tá bom? Se você é de Lucerna e região, você pode ir lá cultuar com a gente presencialmente. Caso você não seja de Lucerna, caso seja muito longe para você, você pode acompanhar aqui nesse canal ao vivo. Se por acaso você é de Zurique e região, Zurique seja mais perto para você, aos domingos, às 16 horas, temos os nossos cultos em Zurique, em Rumland. Seja você um participante, a nossa igreja tem sido alvo de milagres de Deus, as pessoas têm testemunhado o que Deus tem feito, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado através desse ministério que Deus confiou na vida do nosso pastor Elismar, tá bom? Então, se você pode estar lá, vai lá presencialmente, a gente vai estar lá para te receber, para te dar um abraço, para orar com você, para liberar uma palavra para o seu coração, tá bom? E também para nos alegrarmos, porque todos os cultos após, né, o término, temos ali um momento onde a gente toma um café, né, temos ali um momento de comunhão, onde você pode conhecer os nossos irmãos mais de perto, né? Interagir ali com a gente, Isso. Tá bom? E se por acaso você ainda não nos acompanha nas redes sociais, temos o nosso Instagram da DISM, tá? Você pode entrar lá, tem lá também nossos contatos, caso você precise de um suporte, temos o nosso contato para orar com você, tá bom? Para liberar uma palavra para você, tá bom? Tenha um suporte da DISM, porque nós queremos ser canal de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe você. Pastor, deixa aqui uma palavra, se o senhor quiser frisar mais alguma coisa antes de terminarmos esse episódio. Sim. E depois disso a gente pode orar com ele, sim, o senhor pode fazer uma oração, tá bom? Faço sim. Aproveitando o ensejo, Bruno, de tudo isso já, que a gente já está caminhando aqui para esse resumo aqui agora, essa conclusão, aí eu faço a pergunta até para você e para os demais que estão aqui presente. Você se considera um guerreiro de Cristo? Né? Você se sente que você foi o escolhido de Deus para essa missão? Você compreende que você está no momento de guerras, mas você sabe que a vitória é sua? Né? Todos nós temos que ter o entendimento do que nós estamos fazendo. Não é assim, pastor? Saber quem eu sou, o que eu estou fazendo, e eu sou escolhido. Né? Você vai aprender com os patriarcas, com os profetas, com os reis, que a opção desse era mostrar para o povo que eles já tinham essa identidade em Cristo, em Deus, dizendo, eu sou. O Senhor disse, quando o Josué disse assim, olha, quando o povo estava dando um pouco de muito trabalho para ele, ele falou assim, olha, escolha quem vocês seguissem, ou vocês seguem os deuses, ou vocês seguem a idolatria e tudo, mas eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. Vocês quiserem ficar aí, pode ficar, mas nós vamos continuar. Então o Josué estava demonstrando que ele tinha o objetivo de chegar sempre aonde Deus tinha para ele. Cada vez mais que você sempre vence uma batalha, um desafio desse, não acaba não, Bruno. Terminou um desafio, se prepara que vem outro para você mudar novamente de fase. Sempre vai ter. Os desafios, diga aí, os desafios são como água do mar. Água do mar. As ondas do mar, né? As ondas do mar. Termina uma, o que acontece? Começa outra. Vem outra. A vida é assim, entendeu? Então, assim, sobre essa palavra nós dar o termo, aqui está dizendo sobre Josué, né? Que a única coisa que está sobre a vida dele, dizendo aqui, ó, que eu gosto muito de falar, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, e todas as terras dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Olha, ninguém, diga aí, Bruno, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ninguém, põe isso no seu coração, pode destruir você. A não ser você mesmo que deixar as pessoas destruir você. Ninguém pode destruir a quem Deus ama. Ninguém pode tirar um projeto que Deus colocou na vida de alguém. Ninguém. Por mais que você tenha erros ou defeitos, se você retrata, reconhece, Deus não muda aquilo que ele escreve. Tá entendendo? Então, aí ele vai concluir aqui dizendo assim, ó, porém, esforça-te e tem o quê? Bom ânimo, porque tu, quer dizer, missão para você, nós, fará este povo herdar as terras que jurei aos seus pais. Então, somente seja forte. Então, Deus não dá força para ninguém, a força é sua. Coragem é sua, Deus não dá coragem. Deus diz, o que você tem, coloque em evidência. Então, todos nós somos considerados como Josué, porque nós não somos desse mundo. Nós temos uma missão de chegar ao céu, né? Nós temos um objetivo. Ninguém pode, né? Então, assim, eu sempre falei assim, dizendo eu, pastor Elismar, posso estar fraco, mas dentro da casa.
caído, mas dentro da casa. Porque o lugar melhor que eu posso me restituir sempre será a casa de Deus. Sempre é onde eu vou buscar minhas forças. Sempre é onde eu vou ter o alimento. Sempre. Porque muitos fracassam e saem da casa. Saem do hospital. Aí pronto, se entregou. Entendeu? Mas quando você, mesmo fraco, você se reforça no Senhor. Reforça na casa, alimentando, orando, buscando. Então, o segredo para você ser um grande vencedor, vencer os desafios, é você ter, o que eu repito, a oração, essa aí é de todo dia, diária, todo momento, todo tempo, todo tempo. A outra, o silêncio. Você quer destruir inimigo seu? Silêncio. Seu silêncio diz tudo. O outro, aliança. Lutar pela aliança não ser quebrada. Né? E o outro é o foco naquilo que Deus te deu. Entendeu? Então eu deixo aqui essa palavra para todos que estão aqui presentes, assistindo nós aqui, dizer assim, você nasceu para vencer. Nasceu para guerrear. Nada nessa vida é fácil. Né? Até para você ter um fósforo para você riscar, você tem que comprar uma caixinha de fósforo, você incendiar alguma coisa. Então, tudo na sua vida tem um preço. Então, você não é o menor. Você tem que ser o que Deus falou que você é. O melhor, ou o chamado, ou o escolhido. Não entenda como você quiser. Mas se você está na condição de ser um grande vencedor de desafio, há uma coisa que pesa muito. Tem muita gente esperando aprender com você. E o que você pode estar ensinando? Como que vai ser os subordinados que você está? Aprender o que com você? Né? Então, vencedores, só pode se dizer que é vencedores depois que vence a batalha. Nunca podemos tocar trombeta antes que as muralhas caiam. É verdade. Só pode tocar trombeta, né, que é o falar, quando as muralhas já estão realmente concretizadas, dilaceradas, destruídas. Então, a você, não abra o seu coração, não empreste seus ouvidos para estar, né, sendo aí hostigado, sendo aí ouvindo mais a quem não pode ajudar, ou então é melhor você fechar sua boca, orar a Deus e o Senhor revelará para você como você vai vencer essa adversidade. Então, Josué entrou com mais de 2 milhões de jovens dentro da terra prometida, Deus deu vitória, atravessou o Jordão, feliz foi, e Deus mostrou que ele era o escolhido. E eu quero que você seja essa mulher escolhida, esse homem escolhido, esse rapaz moço, e que Deus venha te dar força para que você, em momentos de guerra, de desafio, não é hora de sair alarmando, gritando, desesperado. Não, é momento de você buscar de Deus a orientação. Deus, o que é que está acontecendo? O que é que o Senhor quer comigo? Como eu vou resolver esse problema? Fale com Deus, é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te ajudar. Então fale com Deus, entregue os seus problemas na mão de Deus. Depois que você entregou e está seguro que Deus está com você, pode descansar o seu coração. Amém. Amém? Então, Amém. quero agradecer, Bruno, Amém, por pastor. estar aqui. Que Deus venha abençoar a sua vida. Amém. Que Deus te guarde, Deus guarde a cada um de nós. E estamos aqui lutando para levar a DSM até a Canaã, que é o céu. Amém. Né? Então, nós que estamos aqui, eu sou grato a Deus por ser pastor desse ministério, com muito orgulho no meu coração. Tenho uma alegria de estar. Né? Eu nasci para ficar dentro da igreja. Eu gosto de ficar dentro da igreja. Eu amo a igreja. Eu, quando não vou num culto, eu fico doente. Né? Porque é o lugar que eu gosto de estar. Né? Meu desejo é de estar ali ajudando as pessoas a vencer os desafios, sabe? A você que quiser conhecer um pouquinho do pastor Elismar, missionário Vanessa, a gente está ali. Somos um casal de jovens, mas realmente experimentado por Deus. Viu? Amém. Experimentado para fazer uma grande obra. Então eu quero orar por vocês, quero agradecer aqui a entrevista, viu? E dizer, vamos vencer, Amém. Vamos chegar do outro lado e cantar o hino da vitória como Miriam cantou. Jesus. Tá bom? Amém, eu creio. Senhor, graças te dou por este momento de poder estar aqui mais uma vez a falar que como vencer os desafios. Pai, eu sei que muitas pessoas nesse exato momento podem estar tendo alguma muralha na sua frente, tendo aí, ó Deus, algo difícil para se resolver. Mas o Senhor é o Deus que abre caminho no meio da tormenta. O Senhor abre caminho no meio do mar. O Senhor é o Deus que sabe, Deus, tirar os seus filhos de uma situação caótica e colocar em outro patamar. Quero, Deus, declarar sobre a vida dos teus filhos
que tudo aquilo que eles não conseguem, não está conseguindo prosseguir, que o Senhor possa pegar na mão dessa mulher, deste homem, dessa família, desse ministério, desse pastor, desses teus filhos, e fazer com que eles possam, Deus, sentir que o Senhor está segurado nas mãos dos teus filhos. Que nós possamos, Deus, ver os teus filhos testemunhar que eles venceram, que eles superaram aquele momento difícil, caótico das suas vidas. Quantas portas fecharam, quantas percas, quantos lamentos. Deus, o Senhor é um Deus que restaura, restitui. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que venha mesmo, Deus, restituir, ó Deus, a força, o vigor dos teus filhos. Que o Senhor possa fazer, Pai, com que este momento cruel que está acontecendo possa, ó Deus, fazer com que os teus filhos possam superar e atravessar o outro lado. Há uma Canaã nos esperando. Há uma Canaã para essa família, há uma Canaã para este povo, essa nação. Por isso nós pedimos, Senhor, ajude os teus filhos, ajude-nos a chegar do outro lado. Nós queremos testificar, queremos contar e queremos falar das maravilhas do Senhor. Por isso, assim como o Senhor foi com Josué, seja conosco, seja com os teus filhos, seja com a tua igreja, seja com este obreiro, com este pastor, com esta missionária, com esses homens que o Senhor separou para a tua obra, seja com esse ministério. Senhor, ajuda os teus filhos a vencer e mostrar que eles são mais do que vencedor. Nós oramos e pedimos a tua bênção, acalma as tempestades e que eles possam saber que o Senhor o escolheu e que eles possam ser chamados de verdadeiros campeões de Deus na última hora. Assim oramos e abençoa a vida dos seus filhos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Gente, chegamos aqui ao final de mais um podcast da DSM, tá bom? Deus abençoe você que ficou aqui com a gente até agora, Amém. Tá bom? Fique atento aí também nos próximos episódios que vão vir. Não se esqueça, todas as terças-feiras, às 20 horas, estaremos lançando aqui um episódio, cada episódio com um convidado diferente, tá bom? Então fica ligado aí, porque Deus vai abençoar a sua vida através dessa plataforma aqui. Com certeza. Tá bom? Não se esqueça de comentar, de compartilhar, de deixar o seu like, tá bom? De interagir com a gente, tá? A gente vai estar interagindo com vocês também, tá bom? Então tenham todos uma boa semana, te vejo terça-feira que vem. Deus abençoe. Tamo junto daqui até o céu. Com Deus certeza. abençoe. Deus abençoe. God save Jesus.